Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de número 14. Hoje o assunto é fertirrigação. O que é fertirrigação? Fertirrigação é a aplicação de adubos solúveis ou líquidos na água de irrigação. Eles substituem a adubação convencional. Qual que é o objetivo da fertirrigação? Aumentar a eficiência no fornecimento de nutrientes para as plantas. E com isso reduzir também os custos com mão de obra e com fertilizantes. Então, na água de irrigação é injetada num ponto do sistema os nutrientes que vão ser derivados para o solo e vão ficar disponíveis para a cultura. Isso é a fertirrigação. Os benefícios da fertirrigação. Temos economia na mão de obra da aplicação dos fertilizantes. Então, de um único ponto, eu posso fornecer o nutriente para a área toda. Eu tenho economia de fertilizantes. Apesar de usar produtos um pouco mais caros, eles são mais puros, rendem mais. Então, no fim das contas, eu tenho economia de fertilizantes. Os fertilizantes são mais bem distribuídos no perfil do solo e também melhor assimilados pelas plantas. É possível parcelar as aplicações, então posso parcelar em quantas vezes eu achar necessário. E a adubação vai ser feita de acordo com a necessidade da cultura em cada estágio do seu desenvolvimento. Então eu posso ter estratégias de fertirrigação de acordo com o estágio no qual a cultura se encontra. Problemas da fertirrigação. Ocasionalmente pode ocorrer o entupimento dos emissores. Isso se eu usar produtos inadequados, produtos não apropriados para fertirrigação. São os produtos solúveis ou já líquidos. Eu posso ter um problema de incompatibilidade. Eu posso misturar dois produtos próprios para fertirrigação, mas que são incompatíveis entre si. E eles podem vir a obstruir os emissores. Se não for bem feita a fertirrigação, a aplicação dos fertilizantes, posso ter alterações no pH e na salinidade da água. O problema de usar produtos incompatíveis é que eles podem formar uma precipitação dentro da tubulação e aí sim entupir os emissores. Bom, dependendo do tipo de produto que eu estiver utilizando, eu posso ter corrosões nas tubulações. Então é necessário fazer a lavagem imediatamente após a aplicação da fertirrigação. Injetar água limpa no sistema após a fertirrigação. Equipamentos utilizados na fertirrigação. Temos aí o tanque de preparo e armazenamento. Pode ser um reservatório comum de PVC, onde eu preparo a mistura que vai ser injetada. Ele precisa ter um ponto de escoamento para facilitar a limpeza e não ficar nenhum resíduo de uma aplicação a outra se os produtos forem incompatíveis entre si. Temos um injetor do tipo Venturi, bastante comum, bastante conhecido, tá? Esse aqui é o Venturi, simples, barato, não tão eficiente, mas relativamente funcional. Então eu tenho injetores Venturi de vários tamanhos. Uma limitação do Venturi é que pequenas áreas ele não consegue injetar o produto, porque ele demanda um grande volume de água. Então, pequenas áreas, o uso do Venturi acaba não funcionando como esperado. Ele é simples, barato
e fácil de operar. Eu monto o injetor num cavalete, no qual eu tenho um sistema de registro, no qual eu interrompo total ou parcialmente o fluxo de água que vai para a área. Com isso, com essa interrupção parcial total, o fluxo de água é derivado para o cavalete, passa pelo injetor, ocorre a sucção do fertilizante que se mistura com a água e vai ser injetado na área. Alguns cavaletes ainda possuem uma bomba auxiliar, uma motobomba de pequeno porte auxiliar, para dar a vazão necessária para que esse injetor funcione corretamente. Então, alguns cavaletes de fertirrigação que usam o injetor Venturi ainda possuem essa motobomba elétrica auxiliar. Esse aqui é o cavalete, então eu tenho um registro que obtura a passagem total ou parcial da água que vai para a área a ser irrigada. A água é desviada, tem um registro de entrada e um de saída, e passa pelo Venturi, succiona o produto e vai para a área. Então, com o sistema fechado, com o registro principal fechado e os dois registros do cavalete abertos, a água então é derivada para o cavalete, passa pelo Venturi, ocorre a injeção e sai já misturada com o produto para a área. Se eu fechar os dois registros do cavalete e abrir o da área, o registro principal, a água vai para a área sem fazer o processo de injeção. Então esse processo não vai ocorrer se eu tiver os registros do cavalete fechados. Esse aqui é um sisteminha, um cavalete de injeção de fertilizantes com o uso do Venturi com a motobomba auxiliar. Então a água é derivada para o cavalete, fecha-se o registro principal, a água vai para o cavalete com o registro aberto. Aqui possui um filtro antes da motobomba, para evitar que qualquer partícula entre na motobomba e possa causar algum entupimento no injetor, e aí retorna para a área, já com o produto misturado. Está aqui o injetor Venturi. A motobomba auxiliar. Bom, temos também as bombas injetoras com acionamento hidráulico. São bombas mais caras, bombas mais eficientes, possuem um grau de injeção bem controlado. Então, são bombas injetoras com um grau de precisão de injeção muito maior. Tem um custo mais elevado, mas funcionam muito bem. E o acionamento é todo hidráulico. Também é montada sobre um cavalete. Também tem posso ter um filtro antes e até um depois, para evitar que qualquer partícula maior entre no sistema. Então, mesmo sisteminha de cavalete, eu posso montar ou o Venturi ou a bomba de acionamento hidráulico. Possui um custo bem mais elevado. Aqui é a foto de um cavalete para a bomba hidráulica. Então eu tenho o registro que obtura a passagem principal de água, dois registros que controlam a entrada e saída de água do cavalete, filtro antes do injetor, filtro depois do injetor. O filtro antes, ele consegue prevenir a entrada de qualquer partícula no injetor, e o filtro depois, se algo passar pelo injetor, esse filtro segura e não permite que vá em direção aos emissores da área. Então tem vários modelos de bombas hidráulicas. São bastante eficientes e possuem um custo mais elevado. Temos também as bombas centrífugas com sistema de injeção por pressão positiva. Então eu tenho um reservatório no qual, com auxílio de uma motobomba, eu succiono o produto já, fertilizante misturado,
já dissolvido e injeto ele na tubulação que vai para a área irrigada. Então esse é o sistema de bomba centrífuga por meio de injeção por pressão positiva. A carcaça da bomba e o rotor devem ser de alumínio ou aço inoxidável para evitar a corrosão por conta dos sais dos fertilizantes. Temos também os injetores com bombas centrífugas pelo sistema de injeção por pressão negativa, no qual a motobomba principal que succiona a água da fonte e vai recalcar para a área tem uma derivação no qual ela também succiona simultaneamente, se os registros estiverem abertos, o fertilizante que está no reservatório já devidamente preparado. Então, junto com a sucção da água direto da fonte de água, também é feita a sucção do fertilizante já previamente preparado. Da mesma maneira, carcaça e rotores de alumínio ou inox para evitar a corrosão. Temos o injetor do tipo tanque pressurizado. Esse tanque pressurizado, ele funciona da seguinte maneira: esse tanque ele tem uma abertura inicial, uma abertura na sua parte superior, aonde é inserido o produto, o fertilizante que vai ser injetado na área, é fechado o tanque pressurizado. Da mesma maneira, temos um registro principal, que pode ser totalmente ou parcialmente fechado, derivando a água para dentro do tanque pressurizado, onde ocorre a mistura do produto e a posterior injeção desse produto num ponto para frente do registro principal. Esse tipo de tanque ele não permite um controle muito exato da dose de injeção. Ele é algo mais simples, né? Ele não permite um controle exato de quanto está sendo injetado pelo tempo. Mas é uma solução bem interessante. O sistema de injeção aqui se dá por diferencial de pressão. Então, obturando o registro principal, a água vai ser derivada por diferencial de pressão, entrar no tanque, se misturar com o fertilizante e sair depois do registro e ser injetada na área. É um tanque grande, pesado, meio desajeitado, mas ele funciona bem até. É o tanque pressurizado. Então, a água vem pela tubulação principal, temos um registro na tubulação principal. Conforme eu abrir e fechar, eu consigo derivar a água para dentro do tanque, que mistura com o produto e é injetada novamente na tubulação principal. Este é o tanque pressurizado. Do tanque pressurizado surgiu a ideia de criar um sistema de fertirrigação, que nós chamamos de FertiPet. É uma patente nossa, é a primeira patente da UFGD, que ele tem um comportamento semelhante ao tanque pressurizado. Só que em vez de usar um tanque pesado, de ferro fundido, desajeitado, eu uso uma garrafa PET. A garrafa PET ela tem resistência necessária para aguentar a pressão de serviço comumente usada na irrigação localizada. Da mesma maneira, eu tenho um registro, a água é derivada. Conforme eu fechar ou abrir o registro, a água é derivada para dentro da garrafa PET, se mistura com o produto, já está aqui preparado, e depois ela sai e é injetada na tubulação, que vai ser derivada para linhas laterais na área. É um sistema barato, é um sistema que custa em torno de R$10, é o custo que o produtor vai ter. É simples, fácil de fazer, ele consegue reaproveitar garrafas PET que iam ser jogadas fora e funciona muito bem para pequenas e médias hortas.
É um sistema que foi solicitada a patente dele, demorou quase 8 anos para essa patente sair. Então é um sistema que funciona muito bem, a gente trabalha com ele já faz 12 anos, que a gente só trabalha com esse sistema de FERT-PET. A garrafa PET ela suporta as pressões de operação do sistema. Ela é baseada, esse sistema, no tanque pressurizado. Então, a patente é modelo de utilidade. Quer dizer o quê? Patente de modelo de utilidade é pegar algo que já existe e aperfeiçoar. Aproveitar uma ideia que já existe, que é do tanque pressurizado, e fazer um aproveitamento, uma mudança nela. Foi o que a gente fez usando a garrafa PET. Isso chama sistema FERT-PET. Eu posso ter para cada canteiro, para qualquer comprimento de canteiro de área, eu consigo trabalhar com o sistema FERT-PET. R$10 é o custo que você vai ter com esse sisteminha. Simples, mas eficiente. Então temos aqui a carta de patente. Ele é do tipo modelo de utilidade. E aqui todo o esquema de como funciona, que é solicitado quando você pede a patente de algum evento. Então, esse tipo de injetor, ele foi patenteado e é a primeira patente que a UFGD possui. Temos aqui um vídeo que explica direitinho como funciona esse injetor. Vamos assistir esse vídeo aqui, é uma reportagem de um jornal local. Vamos lá então. Quase que de forma ininterrupta, essas garrafas PET ajudam a injetar água e fertilizantes no solo. O equipamento foi criado pelo professor Guilherme Biscaro há mais de 10 anos na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. A invenção foi batizada de FERT-PET. O professor Guilherme começou a desenvolver o FERT-PET em 2009, aqui na área experimental e didática de irrigação da UFGD, juntamente com o Gabriel, que na época era orientado por ele. Após 7 anos de pesquisas, a invenção foi patenteada como modelo de utilidade, que é quando alguém aperfeiçoa um invento que já existe. A patente foi requerida em 2010, mas o registro só saiu 7 anos depois. A montagem de um injetor como esse é bem simples, como a gente pode ver. E para demonstrar a eficácia e o funcionamento do sistema, o Gabriel, que acompanha o experimento desde a época do doutorado, despeja um pouco de corante dentro da embalagem. Então a gente fecha o registro e com isso vai forçar que o fluxo de água que estava sendo direcionado diretamente ao sistema de irrigação entra através dessa mangueirinha, entra no PET e mistura o fertilizante com a água e posteriormente ele sai por essa outra mangueirinha fazendo a fertirrigação. O corante foi colocado para simular um fertilizante, haja vista que o adubo acaba sendo dissolvido na água e não seria possível demonstrar a eficácia. Agora observe o que ocorre no FERT-PET depois que o registro é aberto. Nós utilizamos um corante vermelho para provar que o fertilizante está sendo aplicado no sistema de irrigação. Se fosse colocado aqui um sal, um adubo, um fertilizante, que na maioria são sais, que solubiliza na água, mas eles ficam transparentes, tá? A mistura desse sal na água torna a água ainda como incolor, então não seria possível ver a injeção do fertilizante, por isso que foi utilizado o corante. Quando chegou à universidade, o professor observou que não havia equipamentos apropriados para realizar experimentos com a fertirrigação. Chegamos aqui em 2008, não tínhamos equipamento para trabalhar com a área de fertirrigação. Os que são mais baratos não são funcionais, não são bons de trabalhar. Os mais caros não tinham que ser adquiridos. Então decidimos bolar um injetor. Um injetor como esse, de acordo com cálculos do professor, tem um custo entre 10 e 15 reais mais o registro. É bem barato até. E é fácil de fazer. São algumas conexões. Não usa cola, não usa nada soldável. É mais encaixe. E algumas braçadeiras.
simples. Desde o início da pesquisa, o professor Guilherme teve no Gabriel um braço direito. Durante a tese de doutorado do agora professor visitante sobre a berinjela, ele teve que propor um sistema que pudesse, de forma eficiente, fertirrigar ou adubar pequenas parcelas. E foi aí que acabou sendo apresentado ao FertiPet. Por ser simples e prático, o invento foi bem-vindo especialmente pela agricultura familiar e pela experimentação agrícola. A gente sabe que 50% das garrafas PET são jogadas no meio ambiente, causando prejuízo. Então, uma forma de tirar essas garrafas PET é utilizando a agricultura. Então, como isso tem um grande impacto na agricultura familiar, ele veio de bom uso. A pesquisa com o FertiPet é voltada principalmente para pequenos produtores. Guilherme Biscaro constatou que os equipamentos disponíveis no mercado não são compatíveis com a realidade, por exemplo, da agricultura familiar. A ideia nossa agora é difundir para os pequenos produtores, para eles poderem usar a tecnologia da injeção de fertilizantes e sem ter um custo a mais. É difundir o conhecimento mesmo, facilitar para o pequeno produtor. Ele não vai precisar investir muito dinheiro e poderá aplicar a técnica e ter o resultado que se espera com a injeção de fertilizantes. Agora estamos no laboratório de irrigação e qualidade de água. Vemos o injetor comercial que inspirou o invento. Aqui o professor Guilherme e o Gabriel guardam diversas informações sobre o FertiPet e acompanham o que está sendo desenvolvido na universidade. Com a saída da patente, nós podemos agora começar uma tese de doutorado. O professor Sérgio, que é do Instituto Federal de Ponta Porã, está desenvolvendo, está calibrando o equipamento, criou uma régua para se calibrar a abertura do registro e até o final do ano aí temos já ela pronta e aí sim apresentar o produto. Para quem desejar obter mais informações sobre o FertiPet, é só entrar em contato com a Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD pelos telefones 067 3410 2350 ou 3410 2351. Então tá aí, pessoal, esse aí é o vídeo do FertiPet, explica direitinho como funciona. Bom, o manejo da fertirrigação. A injeção de fertilizantes é recomendado que ela inicie após algum tempo do início do funcionamento da irrigação. Então, a gente aguarda que o solo fique umedecido. Então, eu inicio a irrigação, umedeço o solo e aí assim que eu faço a injeção do fertilizante. Antes de terminar a irrigação, eu encerro a injeção do fertilizante. Então, para poder, no final da irrigação, lavar a tubulação e tirar qualquer excesso do produto que fique ali depositado. Então, o recomendado é injetar o produto após 1/4 do tempo total da irrigação e encerrar a injeção após 3/4 do tempo total que eu planejei para irrigação. Então, eu inicio a irrigação, umedeço o solo. Após 25% do tempo total que eu planejei da operação de irrigação, que eu faço a injeção do fertilizante. Após 75% do tempo total da minha irrigação planejada, eu encerro a aplicação do fertilizante e finalizo a irrigação. Bom, existe também um conceito de fertirrigação contínua na qual toda irrigação que eu faço, eu injeto fertilizante. Então, ao invés de só parcelar em várias fases durante a cultura se desenvolve, a fertirrigação contínua eu fertirrigo em toda a irrigação que eu faço. O parcelamento tem que ser feito em cima da dose recomendada. Então eu tenho a dose a ser aplicada na área e parcelo de acordo com a dose que foi recomendada. É necessário que o sistema de fertirrigação
e o sistema de irrigação passem por avaliações periódicas, especialmente da uniformidade e eficiência da aplicação de água. Bom, como a gente faz isso? Coleta-se amostras de água nos emissores e se verifica a quantidade do ingrediente ativo que realmente está chegando até as plantas. Em amostra de água nos emissores, que é coletada. Também falando ainda do manejo da fertilização, temos que testar sempre a compatibilidade entre fertilizantes. Como eu falei, fertilizantes que não são compatíveis, apesar de próprios para serem usados em fertilização, podem reagir e formar precipitados que vão entupir os emissores. Então, temos que testar a compatibilidade entre eles. Temos tabelas indicando a compatibilidade de produtos. Quais são compatíveis, quais não são. Porém, temos um teste que a gente pode fazer, que é o teste da jarra, o teste do recipiente de vidro, no qual a gente usa 80% da solubilidade recomendada para cada fertilizante, mistura os fertilizantes num tanque, tá? Tiro a amostra e coloco na jarra. E para ver o tempo de se vai haver com o tempo a formação de precipitados. Bom, sempre que eu usar um injetor de fertilizantes, eu tenho que proceder à calibração de injeção. Saber quanto do produto é injetado por tempo. Então, tudo isso tem que ser verificado periodicamente. No teste da jarra, eu tenho um recipiente com água, o produto A e o produto B, vou testar se eles são compatíveis, misturo os dois, deixo ali por 2 horas. Se eles forem compatíveis, eles estão totalmente dissolvidos na água. Se eles forem incompatíveis, haverá a formação de precipitados. Então esse teste é importante, além das tabelas que indicam a compatibilidade entre produtos, para ver se realmente não teremos problemas na mistura de produtos. Isso eu faço quando eu aplico mais de um produto simultaneamente na água de irrigação. Se eu tenho que trabalhar com produtos incompatíveis, primeiro eu injeto um, depois eu vou injetar o outro. Nunca os dois juntos, simultaneamente, para evitar a formação de precipitados. Bom, as principais características dos fertilizantes que são utilizados em fertirrigação. Eles têm que ter uma boa solubilidade em água. Então, eles têm que ser totalmente solúveis em água, para não haver obstrução dos emissores. Eles podem ser sólidos, podem ser líquidos, mas tem que ter uma boa solubilidade em água. Uma outra característica é a compatibilidade. Então, se eu puder usar fertilizantes compatíveis com outros, é melhor. Evita a formação de precipitados. Outra característica importante dos fertilizantes usados em fertirrigação: eles têm que ser puros, não ter impurezas que podem vir a causar entupimento. E impureza se encontra muito nos fertilizantes tradicionais, não os que são utilizados em fertirrigação. De preferência, esses fertilizantes não podem ser corrosivos e, de preferência, também não sejam de manejo perigoso. Existe uma linha grande de fertilizantes que são próprios para a fertirrigação. São um pouco mais caros, mas são puros, não têm impurezas e são apropriados para se usar em fertirrigação. Solubilidade. Então, os fertilizantes altamente solúveis são os que são recomendados para o uso na fertirrigação, pois não configuram o entupimento dos emissores.
e também não altera a concentração que foi previamente calculada. Como já falamos, os fertilizantes comuns, os convencionais, possuem muitas impurezas. Isso restringe demais o uso na fertirrigação. Uma característica interessante é a temperatura da água no preparo da solução fertilizante. Por quê? Ela também influencia a solubilidade. Quanto maior a temperatura da água, maior será a quantidade de produto dissolvido nesta água. Então, a temperatura da água influencia na solubilidade dos fertilizantes. Então, temos tabelas com os tipos de fertilizantes mais comuns utilizados e seus graus de solubilidade. Então, temos por exemplo, do nitrato de amônia, que tem uma alta solubilidade, aos superfosfatos simples, que tem baixa solubilidade. Então, temos tabelas indicando quais são os melhores fertilizantes e mais apropriados no quesito solubilidade para serem usados em fertirrigação. Então, temos aqui outros tipos de fertilizantes, todos se encontram na literatura, é de fácil acesso, você pode saber se o produto que você pretende usar é apropriado ou não para o uso na fertirrigação. E você sabendo qual é a solubilidade do produto, toma-se todos os cuidados necessários. A compatibilidade entre fertilizantes deve ser verificada antes de proceder à fertirrigação. Como já falamos, se faz aquele teste da jarra antes de proceder para ver se não teremos problemas da formação de precipitados. Fertilizantes incompatíveis vão gerar precipitados e vão obstruir as emissões. Então isso já está claro para vocês. Tem uma tabela na literatura que indica a combinação de cada fertilizante com outro fertilizante, se ele é compatível, se possui solubilidade reduzida ou se é incompatível. Por exemplo, a ureia, ela é compatível com a grande maioria dos fertilizantes. Já o sulfato de amônio é incompatível com o nitrato de cálcio. Então, ou injeto um, ou injeto o outro, ou injeto primeiro um, depois eu injeto o outro. Nunca os dois juntos, porque são incompatíveis. Então, quem trabalha com fertirrigação tem que ficar atento ao tipo de produto que está utilizando. Em relação à solubilidade e à compatibilidade. A salinidade temos que dar atenção para a salinidade no processo de fertirrigação. Por quê? Se houver a concentração de sais em doses muito elevadas, podemos ter danos à cultura e ao solo. Então temos que conhecer todas as características do solo local no qual vamos proceder à fertirrigação e qual a tolerância da cultura que eu estou trabalhando à salinidade. Então, a fertirrigação envolve um estudo completo, inclusive do tipo de solo, das características do solo e da tolerância da cultura. Regiões onde já existem problemas com salinidade do solo, a fertirrigação e o manejo da fertirrigação inadequado pode piorar os problemas de salinidade do solo. Então, se atentar, inclusive, à região que eu estou trabalhando, se já não há problemas relativos à salinidade. A fertirrigação pode piorar muito mais ainda. Os fertilizantes não devem ser utilizados em quantidades que superem os valores críticos de tolerância da cultura. Então, temos que saber qual a tolerância que a cultura tem e saber qual fertilizante estou utilizando se ele não supera o valor crítico
que essa cultura consegue tolerar. Temos aqui um exemplo, um solo no qual está se fazendo a irrigação e a fertirrigação. Então, procedo a irrigação, forma-se o bulbo molhado do solo, a gente já viu isso. É feita a injeção dos produtos fertilizantes, então há solutos na água da irrigação. Com o tempo, esses dissolutos são mais dispersados para as extremidades do bulbo e vão se aproximando da superfície do solo. O solo vai agir com uma membrana semipermeável. A solução da água do solo vai acabar evaporando, sendo que o vapor de água vai para a atmosfera e os sais ficam retidos nessa membrana semipermeável que é a superfície do solo. Então vai acumulando cada vez mais sais na superfície do solo, na região próxima ao sistema radicular das culturas. Então esse é um problema que tem que se ficar muito atento. Então, a água da solução vira vapor e os sais ficam retidos na superfície do solo. Viram cristais de sais. Isso é prejudicial para a cultura com o passar do tempo. Na formação do bulbo úmido, como eu já falei, os sais tendem a ir para a extremidade. Para evitar o contato das raízes com os sais, então se utiliza a aplicação de maiores volumes de água na irrigação para lavar esta área de solo onde ficam as raízes, para evitar que esses sais fiquem em contato direto com a raiz. Porém, isso que se faz para lavar, para evitar esse contato, pode causar lixiviação de nutrientes. Então temos que ficar atentos a isso também. Obrigado.